Olá pessoal, voltei, ó, escolhi esse pano de fundo pra gente continuar falando agora do nosso segundo momento, desse primeiro tempo, né, antes do Covid-19, e esse primeiro tempo, né, que foi de aula, esse primeiro momento de aula que a gente teve duas junções dentro da disciplina. A primeira foi quando a gente falou, né, da outra revisão que eu acabei de falar para vocês, né, quando a gente trouxe as questões ligadas à psicologia. Pera, que eu tenho que mostrar para essa turma ali. Olha que belo a lua. Vou falar assim, tá? Para vocês ficarem olhando essa paisagem, porque a nossa disciplina é uma disciplina assim, né, que leva a gente a pensar, a curtir, olha os passarinhos. Né? Enfim, vamos lá. Em tempo do que a gente está vivendo, nada melhor do que escutar as nossas emoções, escutar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos diante de tudo isso. E o que é emoção, pensamento e sentimento? É o nosso sistema psicológico. Pois bem, gente, então esse foi o início da nossa segunda etapa da disciplina nesse primeiro período do semestre, quando a gente fechou a psicologia, a diferença da psicologia e senso comum, e fechou as questões relacionadas à validação da psicologia como ciência, quando se institui o objeto de estudo da subjetividade e coloca o ser humano como matéria-prima, né, nessa construção. Então a gente vem para o segundo momento estudar o sistema psicológico, que nada mais e menos é do que nossos pensamentos, emoções e sentimentos que juntos interferem no nosso comportamento. Então esse momento que a gente está vivendo é um momento bastante peculiar para a gente lembrar do sistema psicológico, né? Quando a gente está vivendo um período de nervoso, de aflição, de medo, de incertezas, de inseguranças. E o que é isso, né? Então, o medo é a emoção, tá? Então, a emoção, medo, interage com o pensamento. Quando vai acabar? É um pensamento, uma pergunta, né? Quando isso vai acabar? Então, a emoção medo interage com o pensamento e gera um sentimento ou uma sensação de ansiedade, de nervoso, né, de inconstância, de angústia. Isso é um sentimento. Só para explicar simbolicamente, o galo está ali cantando, viu? Essa hora da tarde o galo está ali cantando. Mas vamos lá. Então, diante disso, a gente passa a entender e a tentar correlacionar o sistema psicológico, né? Começa a entender como ele atua na nossa vida, né? Então, diante disso, a gente separou e estudou primeiro as emoções. Vou mostrar aqui, vou abrir para você a nossa aula da importância das emoções. Lembrando, gente, que essa aula eu vou disponibilizar para vocês, né, os slides. Eu acho que eu já mandei até por e-mail da turma, mas vou enviar de novo. Então, a importância das emoções. É uma revisão, tá? A gente lembra. E a gente começou a pensar o que são emoções, né? E eu já expliquei um pouquinho para vocês agora, nesse bate-papo inicial, mas a emoção vem dessa conjuntura inata da gente, que a gente nasce com as emoções, elas fazem parte da gente. E as emoções, né, elas se dividem em 5 grupos. Né, em 5 emoções, não são grupos, 5 emoções. A primeira é a alegria, que é a nossa pulsão de vida. Depois a gente vem a tristeza, a raiva, o medo e o nojo. Tá lá? Então a emoção é uma condição complexa e momentânea que surge com a ocorrência das experiências afetivas e provoca alterações psicológicas e fisiológicas. Psicológicas, né, porque é a junção emoção, pensamento e sentimento que leva para o comportamento, e fisiológica porque diante das emoções, como essas emoções agem diante da gente, a gente também tem como é que fala o nome? Uma dor de barriga, um suar frio, uma tremedeira, né? Porque as emoções elas agem dessa maneira no nosso indivíduo. Podemos segurar o choro, mas não conseguimos deixar de chorar por dentro. Sentindo aquele nó na garganta, às vezes até
tentaremos, mas não conseguimos segurar 2 ou 3 lágrimas que escorrem, tirando de nós, demonstrando nossa emoção. Então a emoção a gente pode até tentar não demonstrá-las, mas a gente precisa demonstrar, entender que ela vai sair de algum jeito. E aí, vou voltar aqui para falar um pouquinho com vocês, né? Que lembrar também, ajudar a pensar nesse momento que a gente está vivendo. Eu costumo dizer que a gente está num distanciamento social, que é importante, que é necessário nesse momento, mas a gente precisa entender que durante anos a gente se isolou emocionalmente. Então, o distanciamento social está fazendo a gente se aproximar emocionalmente nas nossas emoções, primeiras nossas, dar conta do que a gente está se emocionando, do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando, né? E depois aproximar e compartilhar isso com o outro que está do nosso lado. Então eu acredito que a psicologia vai ter um grande boom nesse momento, exatamente porque as pessoas pararam para olhar para si diante desse caos, né? Então vale a dica, vale o pensamento. Então voltando lá, dentro das emoções, né? Uma emoção é a awareness. Lembra que eu expliquei para vocês o que era a awareness? É a consciência da consciência. Eu tenho consciência que eu estou sentindo aquilo, né? Integrativa, de uma relação entre o organismo e o ambiente, como tal função de campo. Então assim, eu interajo no campo e esse campo interage em mim. Então eu tenho consciência da minha relação e do que essa relação gera em mim, que gera essa emoção. As emoções, elas estão ligadas ao cérebro, né? Então a gente vem as atividades que nesse instante vocês vão ver, tá ligada ao filme Divertidamente. Então vem nesse conceito, tá? Então ela sai desse lugar, né? Dessa entender que as emoções elas não estão no coração. A gente sente muito no coração, porque é um órgão sensitivo, sensorial, mas as emoções elas partem do nosso cérebro, né? Então as emoções no comando, porque elas são multidimensionais e envolvem fenômenos subjetivos, biológicos, sociais e geralmente há um propósito, né? A emoção são fenômenos sociais, é a forma como a gente interage, aceita e acolhe essas emoções, né? Poder se enxergar as emoções como um pacote organizado de respostas de várias subestimas do organismo. Então, cognitivo, as emoções alteram o foco da atenção para aspectos importantes, além de ativar lembranças relevantes da memória de longo prazo. Né? Fisiológico, prepara o organismo para a resposta, como assim, expressões faciais, tom de voz, alterações musculares. E comportamental, a gente produz um comportamento diante dessa emoção, tá? Então, gente, a gente falou, né, a diferença do sentimento, emoção e sensação. A emoção a gente já sabe o que é, sentimento é a interação dessa emoção com o nosso pensamento, gera um sentimento, e a sensação vem do órgão do sentir, do sensorial, tá? Então a gente veio estudando as 5 emoções básicas, a alegria, né, como a comandante, aquela que é responsável pela nossa função de vida, a tristeza como um presente para nós, porque ela traz equilíbrio, a gente precisa da tristeza para validar a alegria, né, para reconhecer a alegria, né? O medo, ele veio para nos salvar, porque o medo tem a função de nos proteger. O nojo, ele veio nos dar o lugar do julgamento, a gente passou a julgar pela opção de escolha, a gente julga querer ou não querer através do nojo, né? O nojo faz a gente selecionar. E a raiva como uma válvula de escape da vida, e como eu disse para vocês que eu amo a raiva porque ela nos dá ação diante do mundo, ela faz a gente agir diante do mundo, né? Então Hillary, que é a personagem do filme, as emoções estão dentro dela, então nessa conjuntura das relações emocionais, né? Como essas emoções passam a fazer parte da mídia. Oi, meu amor, tô gravando a aula aqui para os meninos, tá? Então, é importante a gente entender dessa dicotomia do mundo, né, entre tristeza e alegria. A gente foi ensinado por muito tempo a negar a tristeza e tentar colocar a alegria em primeiro plano. Isso é importante e eu quero que vocês assistam de novo o filme, faz parte da atividade, exatamente para vocês entenderem
né, o que é que o filme quer mostrar nessa dicotomia aí, qual a importância dessa dicotomia e o filme ensina principalmente para a gente olhar, né, e qual é o ensinamento, a lição que ele traz para a alegria, né. Então o indivíduo é um conglomerado de forças polares que se interrelaciona, mas não necessariamente no centro, né, a gente vai se movendo e andando contra essas polaridades. Então a gente precisa deixar assumir essas emoções, entender que elas são nossas e a gente tem o direito de sentir. O momento de crise também é um momento de oportunidade. Quando tudo parece perdido, apagado, desconectado, abstrato, que também pode nos levar à apatia, à ausência de emoções, tudo pode se encaminhar na direção dos sentidos. Fazer sentido tem a ver com viver as emoções, todas, não como antagônicas, mas como parte de um todo, indivisível, de uma totalidade do ser, que se desenvolve a partir da tensão de suas partes, enriquecendo o seu todo. Então a gente pode sim ter um misto de emoções, ter um misto de sentimento, porque a gente é essa totalidade de ser humano. Para a gente ser quem a gente precisa desse sistema psicológico, gente. A gente precisa das nossas emoções, dos nossos sentimentos, pensamentos. Sem eles, éramos todos máquinas, né? Um corpo andando. Então a gente entende que a mudança ocorre quando a pessoa se torna o que é, não quando tenta converter-se ao que não é. O que é isso? Assumir a si mesmo, assumir as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Então a mudança não ocorre através de uma tentativa coerciva por parte do indivíduo ou de uma outra pessoa para mudá-lo, mas acontece como dedicarmos o tempo e esforço para ser o que somos e a estarmos plenamente investidos na nossa posição com coerência. O que é isso? A gente aceitar, né, esse nosso ser psicológico que nos difere, que é a nossa subjetividade, né, que nos difere uns dos outros, que não faz a gente ser indivíduos, né, diante dessa individualidade e o que nos diferencia. Então, dentro dessa conjectura, né, somos psicológicos e precisamos validar o nosso ser psicológico. Nos integrando como seres inteiros, capazes de enfrentar crises previsíveis e imprevisíveis, respeitando todas as emoções possíveis. Então, dentro disso, vamos respeitar, vou voltar aqui para voltar a falar com vocês, vamos aproveitar esse momento, a gente precisa acolher as nossas emoções, acolher os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tá, gente? Espero que tenha ajudado na revisão. Eu fui mais extensa na aula de vocês, na revisão de vocês que nos outros, porque a gente precisa, queria que vocês se dessem conta desse momento que a gente está vivendo, como tem tudo a ver com a nossa disciplina e da importância da gente validar quem somos nós, tá certo? Então um beijo, bom, na instante eu venho para explicar as atividades, mas caprichem, viu? Beijo.